Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos iniciar a nossa última aula do ESD 2. Hoje conversando sobre penas e gozos futuros e terrestres. Vamos entender o que é felicidade e infelicidade terrestre? Relacionar as consequências das nossas atitudes com a natureza das penas e dos gozos futuros, aqueles que nós obteremos após a nossa desencarnação. E vamos entender que tudo está relacionado ao bom ou mau uso do livre-arbítrio. Então você está convidado para participar do nosso estudo e convidado também para se inscrever no nosso canal, para compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. Venha comigo! Olá, meus queridos amigos, estamos aqui novamente juntos no nosso ESD 2. Hoje, com a nossa última aula, fechando o tomo 2 do estudo sistematizado da doutrina espírita. E vamos conversar hoje exatamente sobre esperanças e consolações. Vamos entender sobre as penas e gozos terrestres e futuros. Então, o objetivo específico do nosso estudo é explicar o que é felicidade e infelicidade terrestre, segundo o Espiritismo, e isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós temos uma visão completamente equivocada do que de fato é ou não felicidade, segundo a doutrina espírita. Muitas vezes o que é felicidade, para mim, perante a doutrina espírita, não é. E por quê? Nós vamos entender no dia de hoje. Vamos ainda refletir a respeito das consequências dos atos humanos e correlacionar a natureza das penas e dos gozos futuros ao uso do livre-arbítrio. Tudo que nós já estudamos até aqui já nos dá a compreensão de que tudo é a lei de causa e efeito, e em função do bom ou do mau uso do meu livre-arbítrio, nesta existência e nas minhas existências anteriores, nós iremos colher beatitudes ou dificuldades, dor e sofrimento. Vamos iniciar vendo o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 990. O ser humano ainda não pode gozar de completa felicidade no planeta, porque a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vejam bem, por que nós ainda não podemos gozar de completa felicidade no planeta? Primeiro, porque nós sabemos que o planeta Terra, a destinação do planeta Terra, a natureza do planeta Terra, ainda é de expiações e de provas. Estamos aí em processo de transição, é verdade, mas ainda é de expiações e de provas. Queridos amigos, em planeta de expiações e de provas, ninguém espera viver plenamente feliz. O nome já diz, estamos ali para sermos provados, para expiarmos as nossas faltas, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos equívocos. Então é óbvio que nós vamos precisar passar por desafios aqui na Terra para que possamos realmente provar que nós aprendemos a lição. Porque nós sabemos também que o processo reencarnatório, ele é importante porque na Terra nós vamos aprender determinadas virtudes, crescer em determinados aspectos. No plano espiritual, nós aprendemos e crescemos? Sim, claro que sim, mas são outros tipos de aprendizagem. Portanto, nós precisamos estar aqui exatamente sendo provados no tocante àquilo que só a experiência material nos proporciona. Então, não tem como eu ser plenamente feliz na Terra. Há mundos que nós seremos, sim. A Terra um dia será um mundo feliz? Será, mas ainda não é. Então, estamos aqui como prova ou expiação. Agora, dele, ou seja, de cada um de nós, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. O que ele quer dizer com isso? O que os espíritos querem nos mostrar? Que nós não podemos ser plenamente felizes, ter aquela felicidade perena, constante e restrita, mas nós podemos ser muito mais felizes do que hoje somos, desde que
vivenciemos o Evangelho, vivenciemos as leis de Deus. Mesmo na terra, mesmo numa condição de provas e de expiações, de lutas e desafios, eu posso ter paz e eu já posso viver muito mais feliz do que hoje eu sou. Então, eu posso ser muito feliz aqui na terra, não plenamente feliz, mas posso sim. Vejam, olha o que ele nos diz aqui. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Nós já sabemos disso, lei de causa e efeito. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Vejam bem, o que nós lembramos quando nós estamos vendo essa observação do livro dos Espíritos? Me vem à mente lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores e causas atuais das aflições. O que nós estudamos lá? Que, na verdade, as aflições elas decorrem dos nossos equívocos, de vidas transatas ou das vidas atuais, da vida atual, na verdade. E que nós poderíamos nos furtar, no tocante às causas atuais das aflições, a muitos males nesta vida, se nós procurássemos vivenciar e praticar a lei de Deus. Se nós formos refletir bem, nós vamos perceber que muitas das nossas dificuldades na vida atual decorrem dos nossos erros agora, decorrem das nossas atitudes equivocadas no hoje. E atitudes, repitamos, que nós sabemos ser inadequada, mas em função ainda das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, acabamos errando, sabendo que estamos errando, porque já temos essa consciência, mas ainda assim fazemos. E aí vamos escolher o quê? Lágrimas, sofrimento, dor, aflição. Então é isso que ele diz. Nós, nessa vida, nem todas as aflições decorrem de vidas passadas. Na verdade, nós poderíamos nos furtar a muito sofrimento se nós vivenciássemos a lei de Deus. E se nós fizéssemos isso na vida atual, já teríamos condições de, como ele diz aí, já nos proporcionaria uma felicidade tão grande quanto comporte essa existência. Ou seja, nessa existência, o máximo de felicidade possível, nós iríamos usufruir. Mas isso não acontece, não é porque o planeta não nos proporcione. Ele não nos proporciona a felicidade plena, perene. Mas eu poderia já usufruir de algum tipo de felicidade? Sim. Hoje nós não temos momentos felizes e momentos tristes, só que esses momentos de felicidade poderiam ser muito maiores. Então percebam que quando nós estamos falando sobre penas e gozos terrestres, embora a destinação da Terra seja ainda de mundo de expiações e de provas, eu posso ser feliz aqui na Terra também. É isso que a doutrina espírita está mostrando para nós. Olha aí. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Significa dizer que muitas vezes nós já começamos a colher as consequências das nossas atitudes na vida atual. Algumas pessoas perguntam, poxa, mas tem tantas pessoas que fazem o mal, que erram, e parece que a vida só sorri a essas pessoas. Elas não colhem nada nessa existência. Pode até ser, mas ela vai colher no plano espiritual e ela vai colher nas próximas, porque a justiça divina, ela é perfeita, ela não falha. Então, se essa pessoa, mesmo praticando o mal, goza de uma felicidade aparente na Terra, porque é aparente, o que vai acontecer no plano espiritual e nas próximas reencarnações, aquele gozo vai se transformar em penas. Por quê? Porque se ele só plantou o que é errado, ele vai colher também isso, certo? Mas há pessoas, e é difícil nós não conhecermos um caso, até mesmo nós, em função das nossas atitudes boas ou ruins nessa existência, já colhemos beatitudes ou sofrimento. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas,
veremos que na maioria dos casos elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Meus queridos amigos, ninguém colhe o erro, a dor e o sofrimento de uma forma muito grande, cometendo pequenos erros. Os grandes sofrimentos, as grandes dores, as grandes lutas, as grandes lágrimas, começaram, é o que ele está querendo colocar aí, começaram com o primeiro afastamento do caminho reto. O que acontece é que nós, ainda movidos pelos nossos interesses e pelo nosso orgulho, damos um primeiro passo fora do caminho reto. E aí, aquilo vai ganhando uma proporção maior do que nós, num primeiro momento, pensávamos. E se nós não tivermos o devido cuidado e o devido controle, é isso que vai acontecer com todas as nossas atitudes erradas, com todas as nossas pequenas atitudes equivocadas. Elas vão ganhar proporção. E aí cabe a nós o quê? Pensarmos muito antes de agirmos, para evitar que essa consequência nefasta no amanhã aconteça. Tá? Então ele está dizendo isso, que os nossos grandes erros, nossas grandes penas e sofrimentos, na verdade, são consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Esse capítulo é causas bem-aventurados os aflitos, tá? Vejam bem, vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Certamente, tudo que nós fazemos, de certo ou de errado, é buscando a felicidade. Quando nós erramos, é porque buscamos a felicidade no lugar errado. E aí erramos, mas querendo ser felizes. Até chegar o momento que nós vamos ter o discernimento de que jamais conseguiremos ser verdadeiramente felizes fazendo o errado, agindo em desconformidade com a lei de Deus, certo? Só que nós acabamos precisando de muito erro e muita dor para perceber isso. Então ele diz, vivemos incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque buscamos no lugar errado. Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra pela própria destinação do planeta, como nós já comentamos. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Meus queridos amigos, onde nós estamos buscando a nossa felicidade? Hoje, vamos refletir, fazer uma análise individual. O que eu tenho buscado diariamente? Quais são os meus anseios? O que eu almejo para esse ano, para os próximos anos? O que eu peço? O que mobiliza o meu coração, os meus pensamentos e as minhas emoções? Eu penso, será, ai Senhor, poxa, eu quero tanto evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer o bem, eu quero tentar ser uma pessoa mais caridosa, eu vou me esforçar para isso, eu vou tirar um dia para fazer o bem, eu vou tentar orar todos os dias, Senhor Jesus, eu vou tentar estudar, aprender com a doutrina espírita, para que seja mais fácil eu crescer e evoluir, eu vou ajudar as pessoas, quando as pessoas me pedirem um favor, por mais que eu tenha compromissos, ou por mais que eu esteja fazendo coisas para mim, eu vou guardar um tempo do meu dia para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Ou nós normalmente pensamos no trabalho que nós queremos, nas compras que nós temos que fazer, nas viagens que nós temos interesse em fazer, nos nossos amores. O que na verdade consome o nosso pensamento? Essa resposta é infalível, é o conhece-te a ti mesmo lá de Santo Agostinho. Se nós fizermos isso, nós vamos saber, na verdade, onde nós estamos buscando a nossa felicidade. E aí, se nós estivermos buscando nas coisas de Deus, continuemos, o caminho é esse.
Caso contrário, repensemos as nossas atitudes, porque corremos um sério risco de jogarmos fora essa excelente oportunidade reencarnatória. E nós que estamos aqui vendo essa aula, não queremos isso, eu tenho certeza. Se nós estamos estudando, porque nós queremos ser melhores. Então precisamos ter essa consciência e fazermos essa reflexão diariamente, para que nós não nos enganemos acerca de nós mesmos. Então ele diz: em vez de procurar a paz do coração, então ficam procurando as coisas do mundo, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. E ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Vejam, ele está dizendo aqui, a felicidade na Terra, a felicidade real neste mundo, na Terra, se encontra, nós temos que procurar na paz do coração. E o que é que me traz a paz? Será que quando eu fico numa ânsia, num desespero de conquistar as coisas do mundo, ou de colocar, quando eu coloco a minha felicidade no mundo externo, nas coisas externas, exteriores a mim, será que eu tenho paz de coração? Muito difícil. Por quê? Porque quando eu coloco a minha felicidade condicionada a algo externo, e esse algo externo pode ser um dinheiro, pode ser um amor, pode ser um trabalho, pode ser uma família, tudo isso são coisas que eu não tenho controle. Reflitam comigo, nós não temos controle das coisas que estão externas, exteriores a nós. Eu só tenho controle de mim mesma. Eu não tenho como controlar as pessoas, eu não tenho como controlar no meu trabalho, não tenho como controlar minha família. Percebam que todas as vezes que eu condiciono a minha felicidade a outras coisas que não a mim mesma, eu vou sofrer. E eu nunca vou ser feliz. Agora, se eu busco a felicidade em mim, independente do meu meio exterior, eu estou mais próxima de chegar nesse objetivo. Eu vou alcançar a paz, porque aí eu sei que, na verdade, a paz eu tenho que buscar no equilíbrio das minhas emoções. E quando eu consigo isso, eu vou ser feliz. O mundo pode estar desabando, mas eu tenho paz no meu coração, tenho bom senso, equilíbrio e consigo tomar decisões e atitudes com serenidade e equilíbrio, não me deixando contaminar pelo meio. Se Jesus estivesse aqui nesse momento de pandemia, e ele está, nós sabemos que ele está conosco, mas enfim, se ele estivesse aqui encarnado, ele ia se desesperar? Não. Ele ia deixar que todo o meio, todo esse desespero, toda a angústia pela qual nós estamos vivendo o contaminasse? Claro que não. Ele iria contaminar positivamente o meio de todas as pessoas que estivessem perto dele e de toda a terra, porque só a presença dele ia realmente já faz a terra toda vibrar de outra maneira. Mas vocês percebem que ele, com o interior dele, a pureza dele, ele iria contaminar o meio e não se deixar contaminar pelas coisas negativas? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que trabalhar em nós, essa paz interior. E é isso que está dizendo aqui a questão. Se nós procurarmos essa paz do coração, nós vamos ter a felicidade que este mundo é capaz de nos proporcionar. Então o homem, infelizmente, fica buscando tormentos voluntários. Não tem lá tormentos voluntários? Exatamente é o que nós fazemos. Então nós poderíamos nos poupar se nós não tivéssemos tanta inveja. Nós queremos ter o que o outro tem. Então, em vez de eu lutar, de eu batalhar para ter, mas com equilíbrio, com serenidade, não fazendo aquilo a única razão da minha existência, eu muitas vezes quero acabar com o outro, quero que o outro tenha algum tipo de dificuldades, já que eu não posso ter as coisas que ele tem, eu também não quero que o outro tenha. Então esse é o pensamento ainda de seres humanos imperfeitos como nós, e é isso que nós temos que trabalhar. Então esse que tem a paz do coração é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele.
é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Certamente. Então, quando eu olho para baixo e vejo que tem tantas pessoas numa condição muito mais difícil do que eu vejo o quanto eu sou feliz, o quanto de motivo, quantas razões Deus me deu para ser feliz. Agora, se eu sempre olho para aquele que tem mais do que eu nunca vou me sentir feliz o suficiente, porque eu sempre vou achar que eu preciso ter mais, e aquela angústia acaba com a paz do meu coração. Sabemos que o planeta Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Já comentamos isso. No Livro dos Espíritos, lá na questão 927, devemos lembrar que a nossa precária evolução espiritual representa sério obstáculo à correta utilização do livre-arbítrio, de forma que as nossas escolhas nem sempre são as mais acertadas. Entretanto, à medida que vamos incorporando maior cabedal de conhecimento e moralidade, passamos a dar menos importância às exigências impostas pela vida no plano material. Certamente, enquanto nós somos mais imperfeitos, tudo no mundo nos afeta, as exigências do mundo material nos afetam, e nós nos sentimos obrigados a fazer o que o mundo nos cobra. Diferentemente de quando nós adquirimos conhecimento, moralidade, compreendemos a justiça divina, as leis de Deus e percebemos que muitas vezes os valores do mundo estão completamente deturpados e cabe a mim, na verdade, caminhar conforme a minha consciência e conforme o compromisso que eu assumi para com o Pai. Então, nós vamos ficando menos preocupados com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar. Eu preciso estar preocupado com o que Deus vai pensar de mim, das minhas atitudes, certo? Lá no Livro dos Espíritos, ainda na questão 927, ainda não, que aqui era, na questão 927, isso mesmo. Neste sentido, o sentimento de posse, em geral aceito como um estado de felicidade plena, é substituído por outro, o de desprendimento das coisas materiais, quando nós vamos chegando naquele estágio de conhecimento e maturidade. Vemos então que verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, é oportuno destacar, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo e, se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Vejam que interessante o que nos diz o Livro dos Espíritos nesse momento. Olhem aí a questão de penas e gozos terrestres. Enquanto nós nos achamos muitas vezes infelizes com uma vida muito boa, por conta de determinadas coisas que nós não temos, nós nos consideramos infelizes. E quando nós ampliamos o nosso conhecimento e a nossa moralidade, nós vamos perceber que infeliz na Terra o homem só é quando lhe falta o necessário à vida e à saúde do corpo. E nós temos o necessário para viver? Temos saúde? Se a resposta é positiva, então eu não posso me colocar numa condição de uma pessoa infeliz. Eu sou feliz. O que me falta é a percepção, a clareza, o entendimento da felicidade que eu já usufruo. Claro que condizente com aquela que o planeta Terra é capaz de nos fornecer. Mas eu já posso e devo me considerar uma pessoa feliz. E ele diz aqui, e mesmo aquelas pessoas que podem eventualmente ter falta daquilo que é necessário à vida e à saúde, essas pessoas podem estar nessa condição por responsabilidade sua, porque suas mesmo, na verdade, deram causa àquela condição. Então ele diz, só tem que se queixar a si mesmo e não ao Pai. Por quê? Porque mais uma vez estão colhendo o que plantaram. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 20, se pergunta: o que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. E essa observação aqui, ela é sensacional. Reflitam comigo, meus amores.
Quantas e quantas vezes nós, por conta de minutos, pequenos, poucos momentos de felicidade material do mundo, nós comprometemos uma existência. Quantas pessoas, por conta de, em função de um ato infeliz, porque aquele ato de alguma forma trouxe alguma felicidade momentânea, aquela pessoa não estraga a vida dela nessa existência. Então é isso que ele está dizendo, que nós precisamos ter muito cuidado, refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas condutas, para que nós não caiamos numa situação dessa. Aí essas pessoas perdem toda uma existência, que poderia ser uma existência de aproveitamento, de crescimento, sofrendo através de amarguras e decepções por conta daquele ano, mês e semana de satisfação. Nós não podemos fazer isso, não podemos ser inconsequentes. Precisamos, diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, infelicidade real, está lá no capítulo 5 também. Infelicidade real, o que é que nos mostra? Que na verdade, aquilo que é felicidade ou infelicidade não é o ato em si, mas é a consequência daquele ato. É dizer, examina o que vai advir dessa atitude. O que vai advir disso é algo bom? Então isso pode ser considerado felicidade. Mas se o que vai advir dessa atitude é um ato negativo para ti ou para o teu irmão, isso não é felicidade, isso é infelicidade. Então, muitas vezes, uma doença nessa vida que nós consideramos como sendo algo ruim, um sofrimento, se ela vai trazer lá na frente como consequência o meu despertar, a minha reforma, o meu caminhar para o Pai, ela é felicidade. E se uma felicidade hoje, na verdade, vai me trazer um sofrimento amanhã, para mim ou para o próximo, aquilo é infelicidade. Então ele diz lá que nós temos que examinar não o ato em si, mas a consequência daquela atitude. Então percebam que a doutrina espírita nos traz um outro conceito de felicidade e infelicidade terrena, analisando pelo aspecto da consequência e não do ato em si, completamente diferente da forma que nós, encarnados ainda pequenos, de raciocínio pequeno, examinamos e analisamos. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Isso é o nosso sonho de consumo, isso vai acontecer. Nós ainda não nos encontramos nessa condição de estarmos realmente usufruindo de moradas mais felizes, mas isso vai acontecer com todos nós. Estejamos nós numa condição inferior ou melhor, todos nós seremos espíritos perfeitos, espíritos de luz, mas isso não virá sem esforço. Nós já sabemos que tudo decorre do nosso próprio trabalho. Nós vamos colher o que plantamos. Então, se eu quero no amanhã ser mais feliz e usufruir desses planetas melhores, eu preciso trabalhar no hoje. Eu preciso modificar o meu interior no hoje. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Diz a espiritualidade que participou da codificação. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Meus amores, nós viemos do plano espiritual. Nós não somos seres materiais, ponto. Nós somos seres espirituais momentaneamente encarnados. Tanto somos seres espirituais que um dia não precisaremos mais estar na matéria quando alcançarmos a perfeição. Então esse mundo aqui não nos pertence. Eu não sou deste mundo. O mundo que me pertence é o mundo espiritual. Nós já viemos de lá. Claro que há o esquecimento temporário por conta das necessidades reencarnatórias, mas o aprendizado, mais os conhecimentos ficam dentro de nós, na nossa memória perispiritual, e aparecem na forma de quê, meus amores?
Intuição. A intuição nada mais é do que o aparecimento, a manifestação daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi. Então aquilo pode não estar de forma consciente e lúcida na minha mente, mas está de forma intuitiva. Então, se nós já conhecemos o plano espiritual, essa vaga lembrança está ali. E quando nós estamos no plano espiritual, no plano material, temos o sentimento instintivo da vida futura, porque já vivenciamos essa vida espiritual. Percebem? Então é isso que a espiritualidade nos coloca. As penas e os gozos futuros não podem ser materiais. Penas e gozos futuros, aqueles que nós vamos usufruir após a nossa desencarnação. Por que eles não podem ser materiais? Porque nós estamos no outro plano de vida, certo? Então não podem ser as mesmas alegrias e gozos que vemos aqui na matéria. Dilo o bom senso, óbvio, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Quem pensa que vai vivenciar no plano espiritual as mesmas coisas daqui, está enganada. Agora, tem muita similaridade em algumas coisas? Sim, até porque a natureza não dá saltos e nós já percebemos que, importante isso que eu vou falar agora, prestem atenção. Claro que o que nós vamos vivenciar no plano espiritual, quanto menos materializados nós estivermos, ou seja, menos materializados, mais depurados, mais evoluídos, mais diferentes e distante daquilo que nós vivemos aqui, é o que nós viveremos lá. Então, o que eu quero dizer? Que os gozos dos espíritos perfeitos não têm a menor relação com o que nós vivenciamos aqui. É algo inimaginável para nós. Agora, espíritos que estão pouco evoluídos, que não distanciam tanto de nós, que não distam tanto da nossa condição, o que eles vivenciam lá tem uma certa proximidade com o que nós vivenciamos aqui. Por quê? Porque tudo vai mudando à medida que a criatura progride. Entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é claro que se eu desencarnar hoje e conhecer um espírito que está no mesmo grau evolutivo, ele vai dizer, muitas das coisas que ele vai vivenciar no plano espiritual tem relação com o que nós vivenciamos aqui. Mas vocês acreditam? Agora minha pergunta, vocês acreditam que o que Jesus vivencia é o que nós vivenciamos aqui? Vocês acreditam que a felicidade de Jesus, que é um espírito perfeito, tem relação com com a nossa felicidade aqui, com os nossos momentos de alegria aqui? Claro que não. Não dá nem para pensar, não dá nem para nós imaginarmos, tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Vejam aí, então ele diz... Então as penas e os gozos futuros não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. O que ele quer dizer aí? Que são 1000 vezes mais vivos porque nós não temos mais a matéria para impedir as potencialidades, as sensações, as percepções dos espíritos. A matéria, ela trava, ela embota as nossas percepções, tanto de alegria quanto de tristeza. Ela é como se ela fizesse um filtro. Quando eu estou na condição de espírito, eu não tenho mais a matéria para me impedir. Então, tudo é mais vivo. Eu sinto na plenitude tanto a dor quanto a alegria. Os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a se generalizar. Por quê? Porque quando nós defendemos ou acreditamos no materialismo, nós simplesmente deixamos de buscar
a nossa reforma íntima. Porque se só vale o aqui e agora, eu tenho que me preocupar só com o hoje. Então nós deixamos de buscar a nossa reforma íntima, e se nós não buscarmos a nossa reforma íntima, já sabemos que não há progresso, não há evolução, não há depuração, não há conquista da felicidade real. Então é isso que ele está dizendo. Nós não estamos aqui combatendo pessoas, mas a ideia, porque essa ideia, se ela viesse a se generalizar, ela é perniciosa, mas generalizada, óbvio que o prejuízo é muito maior. Vamos ver um pouquinho o que nos diz a Gênese, lá no capítulo 1, item 33. Completando essas ideias, Allan Kardec nos esclarece: tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem outro freio, além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. A visão do materialista aí sendo analisada por Kardec. Então é quando ele diz: se eu não tenho nada após a morte, nada que me instigue ou que me inspire a ser diferente, ser melhor, apenas a lei civil, isso não vai me impedir de buscar aumentar os gozos na vida material. Então ele diz: nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, se tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro é diferente. Com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam, com certeza. A ideia da imortalidade da alma faz toda a diferença na mudança do homem, porque o homem não vê mais o amanhã da mesma forma, mas sim com um olhar amplo. E esse olhar faz com que ele busque a sua reforma, faz com que o homem realmente reflita sobre a necessidade de mudar, de crescer e de evoluir, porque ele sabe que a felicidade não está mais aonde ele achava. Ele já sabe que ela se encontra no plano espiritual. Como ele diz, a felicidade não é deste mundo material, não a felicidade plena. Então o Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. E é verdade, a lei disciplinar, a lei do homem muitas vezes impede que nós façamos o mal porque nós temos medo da sanção, mas não porque nós nos transformamos verdadeiramente. Tanto é que se não houvesse a lei, nós seríamos ruins, faríamos o mal. Diferente do que a doutrina espírita nos faz, porque ela transforma a criatura verdadeiramente, não em função de um temor, mas em função de uma compreensão, de um entendimento maior que nos faz querer mudar. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Mencionamos aí o livro O Céu e o Inferno. Não que os outros não tragam os depoimentos, mas o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, que traz o depoimento de espíritos felizes, criminosos, suicidas, materialistas, é sensacional. Então, quem quer realmente ouvir o depoimento desses corações acerca das penas e gozos futuros, não pode deixar de ler o livro O Céu e o Inferno. De tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. E a espiritualidade nos traz essas informações de forma pormenorizada. Nós temos aí uma vasta literatura espírita que nos mostra exatamente o que nós iremos encontrar no plano espiritual em decorrência da forma como nós agirmos e procedermos aqui na vida material. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita,
são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, quando nós fazemos uma análise com bom senso, com critério, realmente prestando atenção nas informações e racionalizando em cima das informações que a doutrina espírita nos traz, a nossa consciência, o nosso bom senso diz que é daquela forma. Por quê? Porque ali mostra a verdadeira justiça de Deus. Quando nós estamos examinando as informações trazidas pela doutrina espírita, nós percebemos o quão justo é o Pai. Tudo se encaixa de forma espetacular. Por isso que a doutrina ela é tão comovente, tão hipnotizadora, tão transformadora. Por isso que as pessoas realmente se encantam com a doutrina, porque ela é muito lógica, ela é muito racional e ela explica as coisas de uma forma clara, tira as nossas dúvidas. Então, é o que ele diz aí: quem realmente reconhece declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, vê ali patente a justiça divina. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Se todos nós temos esse sentimento, isso não é em vão. Nós já temos esse sentimento porque Deus o colocou aí, colocou a centelha divina do amor, e o amor envolve a aplicação, a vivência de todas as suas leis. Então, a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então ele está querendo dizer aqui, falando da unicidade da existência e da permanência da nossa individualidade no plano espiritual. Porque uma das coisas, por exemplo, que eu me preocupava muito antes de conhecer a doutrina e de estudar, é se quando eu desencarnasse, se eu seria eu mesma e se eu ainda teria consciência de mim mesma, do meu ser, do que eu sou, da minha individualidade, ou se eu iria perder isso. Por quê? Porque eu perdendo isso, é como ele diz aqui, é a mesma coisa que sumir no nada. Por quê? Porque eu quero saber o que eu sou, o que eu fiz, de onde eu vim, quem são os meus amores. Eu quero estar consciente de tudo aquilo que eu vivenciei. Então ele diz aqui, a vida futura, o crer na vida futura, o aceitar a vida futura, o entender a vida futura, implica a conservação da nossa individualidade após a morte. E a doutrina já nos disse que nós manteremos a nossa individualidade. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Fantástico isso, e nós já sabemos que quanto mais evoluída eu for, mais feliz eu serei, mais gozos eu terei. Quanto mais imperfeita, mais penas e sofrimento eu terei. Dentre os extremos, imperfeição extrema e perfeição relativa, há uma infinidade de meios e de felicidades e gozos aí, certo? Nós já sabemos disso. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Lendo isso aí, nós já conseguimos perceber porque não somos bons espíritos ainda. Por quê? Conhecemos todas as coisas? Não, muito pouco, quase nada. Não sentimos ódio? Talvez não sintamos ódio, mas será que nós em nenhum momento nos magoamos aqui na Terra? Difícil. Ciúme, inveja, ambição. Quando ele fala, nem qualquer das paixões, aí acaba com a gente. Acaba. Nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Aí realmente nós temos que nos recolhermos à nossa pequenez, certo? Aí ele diz, o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. O amor que os une.
Vejam que lindo isso! Amor, união, fraternidade. São pessoas que se veem como verdadeiros irmãos. Família universal, que é o que o mestre veio nos ensinar. Não a nossa família restrita, só o nosso círculo familiar. Percebem? Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Tem paz. Esses espíritos bons e superiores. Não têm as mesmas necessidades muitas vezes fictícias que nós mesmos criamos para nós, nem sofrimentos, nem angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Já sabemos isso. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura daqueles que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação e não de ciúme. Significa dizer que quando eu vejo a felicidade daqueles espíritos que estão mais elevados do que eu, isso me serve de estímulo para que eu possa buscar ser uma pessoa melhor cada vez mais. Não me serve de ciúme, não me apequena, nem eu quero apequenar o outro. Não, me serve de estímulo, é isso que ele está dizendo. Compreende a aventura daqueles que os precederam na caminhada e aspiram a alcançá-la, certo? Sabem que deles, unicamente deles, depende o consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com calma de consciência, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer os que sofrem os maus. Então vão buscando, mas com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, sem perderem, na verdade, a paz que os envolve. Não é uma busca desesperada, é uma busca com tranquilidade e entendimento, sabendo que com trabalho e persistência chegaremos lá. Você gostaria de saber como distinguir o bem do mal? E aqui nós vamos já para o nosso penúltimo slide. Diz a doutrina. Por que nós vamos fechar com esse slide? Porque, se vocês lembram bem, lá do início dos nossos estudos do ESG 2, onde nós trabalhamos e começamos a refletir sobre as leis morais, vocês devem lembrar que o objetivo maior das leis morais é exatamente fazer com que o homem consiga distinguir o bem e do mal, e a partir daí ele possa caminhar dentro daquilo que o fará fazer o bem, crescer e evoluir. E essa capacidade de distinguir, nós temos condições de conseguir essa capacidade bem vivenciando as leis morais. Então ele diz, você gostaria de saber como distinguir o bem e do mal para que você possa realmente crescer e evoluir? Diz as conclusões do nosso estudo. Estude então os assuntos referentes às leis morais. Vocês devem ter percebido que as leis morais trazem reflexões sensacionais sobre a nossa forma de viver. O Livro dos Espíritos é fundamental. Por quê? Porque ele é dividido em várias partes. E é exatamente a parte que fala das leis morais que se baseia o estudo do tomo 2. Então, precisamos entender e estudar os assuntos referentes às leis morais. Leiam lá o Livro dos Espíritos referente às leis morais. Aprenda com as leis morais. São normas necessárias à nossa melhoria espiritual. Estão colocadas à nossa disposição pela providência divina. Que as provações da vida atual representam bênçãos e consolações que colheremos no futuro, em reencarnações mais felizes ou na existência no plano espiritual. Portanto, meus queridos amigos, vamos não apenas entender as leis morais, mas precisamos internalizar as leis morais, tê-las dentro do nosso coração. Só quando nós conseguirmos isso é que nós conseguiremos realmente distinguir o bem do mal, e aí faremos o mal e seremos pessoas melhores. E receberemos bênçãos e consolações inúmeras
não apenas no futuro, mas já na Terra, porque ele disse aí, já na Terra poderemos viver relativa felicidade, se nós buscarmos na satisfação dos gozos espirituais e não dos gozos carnais. Certo, meus queridos amigos? E nós vamos finalizando sempre agora com o nosso último slide destinado à divulgação dos nossos canais de comunicação com você. Nós procuramos sempre levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo essencialmente fundamentado na doutrina espírita, nas obras da codificação, porque nós percebemos, meus amores, que muitas pessoas gostam da doutrina, são simpatizantes da doutrina espírita, mas não conhecem a doutrina a fundo, não estudam. Muitos acham, às vezes, as obras da codificação um pouco mais difíceis, uma linguagem difícil, e o objetivo do Conhecendo o Espiritismo é exatamente tornar essa linguagem, tornar esse conhecimento o mais didático possível para você. Que nós possamos fazer com que esse conhecimento, que é luz, é bênção, é tudo de bom, chegue para você de uma forma fácil. Por isso que nós realmente prezamos tanto por uma linguagem direta, didática e objetiva. E nós temos inúmeros mecanismos de nos comunicarmos com você. Temos o nosso canal do YouTube, que você já conhece, que acredito que você já seja inscrito, já curta, comente, divulgue os nossos vídeos. Isso é importante para que o nosso canal também possa crescer e mais pessoas possam ter acesso a esse material, a esse conhecimento. Temos o nosso perfil no Instagram, tá? Temos também o nosso Telegram, o nosso canal no Telegram, o aplicativo do Telegram, ele oferece agora você ter um canal ali, tá? Onde as pessoas se inscrevem, entram de forma gratuita, tá? E tem acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Tudo que eu publico, tudo que o Conhecendo o Espiritismo publica, seja no Instagram, seja no nosso blog, seja no canal do YouTube, tudo, seja as pétalas do Espiritismo, no WhatsApp, tudo nós colocamos no canal do Telegram. Então é uma forma de você ter acesso a tudo de forma rápida e muito tranquila, porque vai chegar uma mensagem como chega uma mensagem de WhatsApp ou de Telegram. Da mesma forma. Temos o nosso portal, que é o nosso site, onde lá você vai ter acesso a tudo aquilo que nós escrevemos, tá? Dentro do blog, em vários idiomas. Então você pode também sugerir a pessoas que não falam o nosso idioma, disponibilizamos em 4 outros idiomas: inglês, espanhol, italiano e francês. E além disso, no portal nós temos a nossa lojinha. Lá no portal você pode ter acesso aos livros da série Conhecendo o Espiritismo e também as revistinhas da Pequena Ive. Então lá você pode adquirir esses livros, lembrando que quem compra no portal do Conhecendo o Espiritismo leva o material com a dedicatória, com a minha dedicatória do Conhecendo o Espiritismo, tá bom? Tem o nosso e-mail também para quem quiser entrar em contato conosco e tem o telefone do contato do WhatsApp e Telegram para tirar dúvidas, questionamentos. Nós estamos aí à disposição para ajudar vocês sempre, tá bom, meus queridos amigos? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso ESG 2. Em breve já vem o ESG 3, porque nós não temos tempo a perder. Precisamos estudar e estudar muito, tá? Então não fiquem preocupados que em breve já chega aqui o nosso tomo único, que é conhecidamente o ESG 3. Perfeito? Beijo grande, um grande abraço e até a próxima.